Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um calendário econômico semanal. Se você não me conhece, eu sou o Vitor Gratidão e esse vídeo vai ao ar todo início de semana, mais precisamente toda segunda-feira à noite. Eu mostro aqui os principais eventos e notícias que estão acontecendo para o Brasil, para o mundo e como isso pode beneficiar a gente nas nossas operações para dentro do mercado de câmbio e até mesmo no mercado nacional B3. Então fica ligado nesses eventos que eu tenho certeza que vai te ajudar dentro para os fundamentos aí das tuas operações, tá? Por isso que eu digo que esse vídeo praticamente é um vídeo só de análise fundamentalista, tá? Então fica ligado. Eu quero começar, pessoal, esse calendário aqui destacando 4 notícias, tá? Só nessa página aqui você vai ver essas 4 notícias. Talvez elas não sejam tão impactantes, a gente tem notícias aí mais impactantes que eu vou já falar também, mas elas podem influenciar nos resultados de algumas operações dentro dessa semana. Por isso que eu decidi mostrar para vocês. Vamos lá. Então, aqui a gente tem Walmart, Home Depot, vendas no varejo, crise institucional. 4 assuntos para se observar, como já diz ali na terça-feira, tá? Mais um caso para observar durante a semana como um todo. Então, primeiramente, né, aqui a gente tem uma notícia falando praticamente do mercado brasileiro, mas com um olhar mundial. Então, crise institucional, onde a gente fala aqui da movimentação para dentro do mercado brasileiro, onde a gente está tendo aí praticamente uma guerra aqui dentro do Brasil, onde o presidente está pedindo impeachment, tá, de ministros do Supremo. Então, se a gente for analisar dentro do cenário brasileiro, para quem opera, por exemplo, o B3, aí você vai ver que hoje a gente teve uma baixa no índice brasileiro. Então tudo isso ocorre, tá? Atrapalha aí a nossa economia, tá? Situações onde gera um medo no investidor, por exemplo, estrangeiro e tem uma retirada de capital para investimento no exterior e uma queda nos investimentos aqui dentro do Brasil, tá? Além disso, pessoal, se você olhar aqui mais embaixo, deixa eu ver se está aqui essa notícia, não, está aqui em cima, a gente teve aí uma desaceleração econômica para dentro da China. Um dos nossos principais aliados, tá, econômicos falando, é a China. Então, uma das maiores relações comercial do Brasil. Se a gente tem uma queda na China, também isso influencia diretamente os nossos resultados econômicos dentro do Brasil. Tá? Então, foi o que aconteceu aí dentro de alguns relatórios que saíram de notícias para dentro da China e prejudicou os nossos resultados aqui também, né? Os nossos números aqui dentro do Brasil. Mas outra notícia falando da Walmart, que foi uma das varejistas que teve um melhor desempenho dentro desse processo aí de Covid, de lockdown. Então vocês devem imaginar por quê? Porque as pessoas ficando mais em casa, elas consomem mais pela internet e por aí vai, tá? Então não preciso nem falar muito nisso para o vídeo não ficar muito longo. Esse Home Depot, né? Não sei se bem é essa a pronúncia, mas o que quer dizer? A pandemia, né, ela incentivou muita gente a faça você mesmo, ou seja, as pessoas fazerem reformas nas suas casas ao invés de gastarem aí com serviços, com prestação de serviço no geral, ou até mesmo consumo externo, tá? E as pessoas mesmo começaram a trabalhar ali para deixar suas casas melhores. Inclusive isso também motivou aí alguns eventos que a gente sabe que tem para dentro de casas, como construção de casas novas, preços de casas usadas e por aí vai, tá? Então isso é um cenário positivo para dentro dos Estados Unidos, apesar da pandemia, tá? E vendas no varejo, aí vocês vão ver que houve muitos estímulos econômicos para dentro dos gastos, tá? Que incentivaram os gastos aí, americanos. Inclusive, houve um aumento de vendas no varejo, apesar da crise. Então, isso tudo reflete em alguns eventos que vocês, quem está acostumado a ver o calendário econômico, sabe que estão diretamente ligados, tá? Para alguns eventos nossos aí que nós operamos durante a semana. Então, um alerta, tá, nisso. Além disso, pessoal, uma das notícias que mais chocou o mundo, né, hoje foi a retomada do Talibã para dentro do Afeganistão. Uma situação bem delicada, bem complicada. Talvez vocês viram imagens, eu nem vou colocar aqui, imagem bem forte
das pessoas fugindo, tentando fugir, né, do país, se refugiar em outros países e tudo mais, por conta desse regime extremo que vocês já sabem. Esse regime estava fora, né, do Afeganistão, então, e agora retomando, a gente sabe que isso é muito ruim para o mundo, né? Inclusive alguns países, como colocado Rússia e China, já se manifestaram que eles vão aceitar isso, não vão ir contra. Os Estados Unidos, Biden hoje fez uma declaração, né, que os Estados Unidos não pode entrar numa guerra nem qual os afegãos querem lutar. Eu entendo que é bem complicada essa situação. Talvez se fosse por exemplo, o Trump ainda no poder, talvez houvesse uma outra tomada de decisão, mas é complicado de dizer, né? E lembrando, pessoal, isso aqui tudo pode gerar uma alta volatilidade sim no mercado de câmbio mundial. Então fiquem atentos essa semana, busquem notícias. Então, dependendo do que aconteça, que a gente escute na mídia de ruim, tá? Que possa gerar rumores, tipo de guerra ou algo do tipo, vocês sabem que isso tende a ser péssimo, né? Para o mundo como um todo, mas a gente ficar ligado que provavelmente vai haver uma grande volatilidade no mercado. Então vamos lá para o nosso calendário da continuidade aí e ver os principais eventos da semana. Hoje é segunda-feira, pessoal. Hoje a gente teve uma queda, né? Teve um cenário negativo para índice de atividade em Paris State aí, de 43 para 18,30, tá? Imagina, a projeção era para 29, já era de queda, mas teve uma queda ainda maior, inclusive uma das maiores da última década, tá? Se você pesquisar mais notícias sobre isso, você vai ver o que torna um cenário negativo para o dólar, o que pode influenciar também em outros eventos dessa semana. Então vamos ficar ligados, vocês vão ver que vai ter bastante alerta, tá? A gente teve também vendas de manufaturados para dentro do CAD, teve um aumento, não foi um aumento tão grande quanto esperado, mas teve um aumento ainda assim. Vamos lá para terça-feira. Pessoal, na terça-feira eu separei aqui um evento às 9h30 para o dólar, vendas no varejo com uma projeção negativa, tá, pessoal? Mas lembre-se do que a gente já ouviu aí na primeira notícia logo que eu iniciei o vídeo. Houve um relatório falando de algumas varejistas com um cenário positivo. Se saiu essa notícia e saiu ainda há pouco, tá? Essa projeção ela já estava aqui um pouco mais antiga, pode ser que haja um conflito aí de informações. Então eu colocaria ainda assim como um alerta, apesar de ser uma projeção negativa, eu colocaria isso aqui como um alerta negativo, tá? Então, ou seja, talvez não opere, se for operar, mantenha um valor ali talvez mais baixo, beleza? Às 10h15, pessoal, nós temos aí produção industrial, tá? E vendas à indústria com uma projeção positiva, tá? Porém, eu preferi deixar como alerta mediante aos eventos que eu já falei, né? A notícia e o evento que eu falei anterior. Então, eu deixaria praticamente aí terça-feira toda como um alerta. E às 14h30, né? Coisas que nós esperamos aí, discurso do Jeremy Powell, né, presidente do Fed. Então, pessoal, quem quiser acompanhar esse discurso, você pode até clicar aqui e assistir ao vivo, tá? Ele é transmitido aqui pelo Investing.com, só que ele é todo em inglês. Se você não manja de inglês, você vai ter a opção depois de, por exemplo, ir lá no próprio site, tá, do Federal Reserve, tá? Você vai clicar aqui em notícias e eventos, provavelmente ele vai estar sendo publicado. Tá aqui, ó, já está o anúncio aqui, tá? Então você vai ver aqui o próprio evento e às vezes quando não sai o resumo em português, tá? Às vezes demora um pouquinho, mas normalmente aparece bem aqui, tá? E aí você vai conseguir ver o resumo por aqui também para acompanhar sobre decisão de taxa de juros, economia, o que tem sido falado, tá? Dentro ali das políticas econômicas que estão sendo tomadas agora e como isso pode ser um cenário positivo para os Estados Unidos, e vocês sabem que isso afeta o mundo todo também, né? Então vamos dar continuidade aí na quarta-feira. Quarta-feira, pessoal, às 9h30, eu separei o evento de licenças de construção. Ó, a gente tem IPC na Grã-Bretanha, tá? Mas eu não opero esse evento, então dificilmente eu trago ele aqui para vocês. 3 horas da madrugada, tá? A gente tem licenças de construção e construção de casas novas. Nós temos um cenário positivo,
tá? Aqui em licença de construção e construção de casas novas nós temos um cenário negativo. Vitor, o que você me diz? Baseado nas notícias que eu passei para vocês mais cedo, provavelmente um cenário positivo, tá? Vou até colocar aqui alerta positivo, mas a gente tem aí que ficar de olho, tá? Então, se você for entrar para essa análise, que seja para uma análise positiva para o dólar. E às 9h30 também, PC Núcleo para dentro do CAD, tá? Nós temos aí o anual com um cenário relativamente positivo e o cenário e o mensal com um pouco ali se mantendo, na verdade, estável, acima de zero, projeção de expansão, mercado em expansão. Então, um cenário de alerta, tá, pessoal? Aqui, alerta, eu até escrevi errado para o CAD, tá? Então, seria alerta aqui positivo, tá? Eu escrevi alerta negativo, mas eu colocaria como positivo. Então, índice de preço ao consumidor com um cenário positivo para o CAD. Então, a gente tem duas opções de operação aí praticamente na quarta-feira às 9h30. E aí fica lembrando que tem bastante alerta também, tá? E às 11h30 estoque de petróleo. Pessoal, projeção de aumento de estoque, tá? Desculpa, de queda de estoque. Nós já estamos aí acho que na terceira semana com esse cenário de progressão de estoque de petróleo, no caso de queda e projeção positiva. Então, vou manter a projeção positiva na quarta-feira às 11h30 para estoque de petróleo. Quinta-feira, pessoal, separei às 9h30 o evento de pedidos iniciais por seguro-desemprego com uma projeção caindo, né, de 375 para 365 e índice de atividade industrial com uma projeção positiva, tá? Então, quinta-feira, projeção positiva para o dólar. E sexta-feira, pessoal, nós temos uma notícia aí para dentro do CAD, tá? A gente está tendo um aumento bem considerável, núcleo de vendas no varejo, tá? Então, eu vou arriscar dizer que sexta-feira para o CAD, sim, tá? Pode ser que aconteça isso, então projeção positiva para o dólar canadense na sexta-feira. Pessoal, esse foi o nosso calendário econômico semanal. Quero agradecer que tem gente que vem aqui fielmente acompanhar esse vídeo toda segunda-feira, a vocês que sempre comentam, então faz eu ter cada vez vontade de trazer mais conteúdo. Inclusive, algumas pessoas já estão pedindo para eu mostrar como eu faço essas operações na prática. Então, essa semana eu estou me programando para gravar algumas operações e como você vai ter, como você pode fazer essa operação e lucrar, tá, para dentro de análise fundamentalista ou até mesmo não operar e acabar também mantendo seu capital seguro e lucrando de certa forma, né? Quando você não opera, muitas vezes você também está operando. Então, quero agradecer. Aqui embaixo, mini curso gratuito. Se você nunca estudou, se você não estuda, não opera, ou se você já opera e não tem resultado, esse mini curso já vai te dar essa capacidade de conseguir ter algum resultado, tá, expressivo. E eu quero te agradecer por estar aqui. Então, a gente se encontra no próximo vídeo. Uma semana abençoada para a gente. Tamo junto!